Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 10 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Memórias de um Suicida. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vou pedir para o nosso irmão Luiz fazer nossa prece de gratidão e logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Querido Jesus, mais um dia de oportunidade aprendizado aqui na Casa Espírita, onde podemos conhecer várias histórias de suicídio e de melhorias morais para nos aprimorarmos aqui, para quando desencarnarmos sabermos onde estaremos. Abençoe o dia de hoje, nos dando paz, discernimento e amor. Que assim seja. Então, eles agora voltaram daquela experiência, né? Que estavam na crosta. O Mário meio que se perdeu nas experiências, né? E depois de 2 meses que eles estavam lá no Instituto do Mazira de Nazaré, o irmão Teócrito os convidou para uma reunião que eles iam ter, né? E nesse meio tempo eles receberam a visita do Jerônimo Araújo da Silveira, que estava decidido a reencarnar, porque ele tinha muita culpa, ele não conseguia, para ele só a reencarnação para voltar aos proscênios terrestre, que ele ia nascer de novo numa família abastada, ia perder tudo, porque foi a prova que ele faltou. E o Camilo, curioso, queria saber das coisas, né? Onde ele ia reencarnar, se era no Porto ainda, ele estava com saudade do Porto. Se alguma família conhecida. Se era de alguma família conhecida, e aí o irmão João deu logo uma nele, disse que essa era curiosidade, isso não era importante. Se fosse importante, ele ia saber. E foi aí que nós ficamos. Então vamos nós. Baixei a fronte, desarmado, enquanto Belarmino, interessado, voltou-se para o velho amigo Jerônimo. E tens confiança na vitória da reabilitação? E aí, vai reencarnar? Está confiante? Vai conseguir dessa vez? Vamos ouvir a resposta? Sinceramente tenho, conquanto me sinta compungido a ideia de reproduzir, ato por ato, com circunstâncias agravantes, a existência em que fracassei. Creio estar, todavia, preparado para tanto, porque se não o estivera, deixaria de receber beneplácitos de meus mentores maiores, para prosseguir num único intento reabilitador que me é dado. Esse beneplácitos é a aprovação, né? Aliás, meu caro senhor professor, absolutamente nada mais lograrei alcançar do plano invisível sem o expurgo triunfal dos meus imensos débitos. Forçoso será compreender que desgracei minha própria família, que lancei nas torrentes dificultosas da miséria outras famílias, cujos chefes me emprestavam o concurso dos próprios bens e de labores sagrados, os quais por mim se viram vilipendiados, graças à minha insânia de jogador e devasso. Será preciso, outrossim, recordar que lesei a pátria, crime que repugna a qualquer homem honrado, deixando mal ainda funcionários que bondosamente, intentando socorrer-me, por me facultarem prazo para a reabilitação, deixavam de agir como lhes era dever, lavrando penhoras, denunciando-me à justiça, levantando falência, etc. Todas estas feias coisas pesam na balança de uma consciência acordada pelo arrependimento, ó Belarmino, pois constitui crime perpetrado sob as inspirações da incúria, da má-fé, da devassidão dos costumes, da inconsequência leviana, do desamor ao bem.
enredei-me de tal forma no sinistro porquê do suicídio, que me sinto agora agrilhoado ao pretérito, por tão insidiosa cadeia que, a fim de algo realizar nos planos espirituais, deverei voltar ao cenário dos meus deslizes para quebrá-las, refazendo dignamente o que insensatamente andei praticando. Que é o que nós temos que entender. Deus não se submete aos nossos caprichos. Se temos que passar pela prova, devemos passar e temos que passar. Fugir vai repetir, em condições muitas vezes mais dolorosas. Como nenhum de nós ousasse aparteá-lo, interromper, o visitante prosseguia, ao passo que rija, dura tristeza ensombrava nossos corações. Não mais terei filhos junto a mim. Por que essa prova não vai ter mais filhos? Porque ele tinha filhos, ele pensou nos filhos? Não. Então a própria lei tira, porque é o que está o evangelho. Todo talento que te foi dado, que tu não souber te usar, o que ele faz? Tira. É retirado, Então, como ele não soube valorizar, não terá. Deixando de zelar pela família até o final, rejeitando a meio do caminho a honrosa incumbência de chefe do Instituto do Lar, pelo céu concedida no intuito de me fazer ascender em méritos, coloquei-me na desgraçada situação de não conseguir oportunidades, nessa próxima existência, de constituir um lar e ser novamente pai. Não obstante, a fim de ressarcir a feia atitude contra Zulmira e meus filhos, prometi a Maria, mãe boníssima do meu Redentor, cuja solicitude maternal reabilitou Margaridinha e Albino, envidar todos os esforços, quando na terra, no sentido de amparar crianças órfãs, levantar, de qualquer modo, abrigos que agasalhem a infância e tornar-me o zelador dos pobrezinhos, como seria de filhos por mim gerados. Será o meu ideal na existência expiatória a que não tardarei a regressar. Então a gente vê aí o compromisso, lembrando que Margaridinha e Albino eram seus filhos, que foram amparados por Mãe Santíssima para reabilitar, lembrando que Albino estava na prisão, Margaridinha estava no Cais da Ribeira como uma prostituta, e nessa reencarnação o papel dele, a função dele, o compromisso dele, ele não terá filhos e montará uma instituição, dará apoio a crianças, Então trata-se de um espírito superior? Não, trata-se de um espírito carregando culpa, endividado, precisando se reparar. Interrompeu Camilo, surpreendido com a coragem que transparecia de suas asserções, de suas afirmações. Praza aos céus que suspendas os teus abrigos para a infância desvalida, antes que a ruína financeira te cerceie as possibilidades futuro, amigo Jerônimo. Praza aos céus, amigos, porque antes ou depois da ruína financeira que me aguarda na expiação terrestre, hei de tornar-me arrimo de muitos órfãos. Os vultos chorosos de meus filhos, votados ao desamparo e à desgraça pela minha morte prematura, estão indelevelmente fotografados em minha consciência, a requisitarem de minha parte um resgate à altura, seja à custa de que sacrifício for. Novamente aparteou, interrompeu o irmão Ambrósio, elucidando cautelosamente. Sim, praza aos céus que seja no apogeu das possibilidades monetárias ou no ocaso das mesmas prosperidades, seus pensamentos e sua vontade se não desviem da rota reabilitadora que resolveu palmilhar. No momento, é o nosso penitente animado das melhores intenções. Todavia, dependerá da sua força de vontade, da permanência nos bons propósitos que agasalha a vitória das realizações pretendidas. Geralmente, o espírito, uma vez reencarnado, deixa-se embair pelas falaciosas atrações do meio ambiente a que se vê submetido, esquecendo compromissos de honra assumidos na espiritualidade,
os quais muito conviria ao próprio que os esquece serem cumpridos à altura da importância que representam. Mas, se vontade firme de vencer e impulsioná-lo perenemente, sobrepondo-se às influenciações deletérias do mundanismo egoísta, será bem certo que estabelecerá harmoniosa correspondência telepática com seus mentores invisíveis, os quais procurarão impeli-lo para a frente por meio de inspirações sadias, embora discretas, auxiliando-o segundo a lei de solidariedade estabelecida no intuito de fraternizar o universo inteiro. Então, a gente assume responsabilidade, a gente se compromete, a gente recebe assistência, mas é necessário que, da nossa parte, haja o nosso esforço no trabalho do bem para que esses amigos espirituais possam nos inspirar, nos conduzir no trabalho que nós fazemos. Então, a gente tem uma tendência muito grande ao chegar aqui se iludir com a forma, se iludir com as coisas de ordem material e a gente se perde totalmente. Mas eu adoro que a gente tem que ter vontade, mais de uma vez, força de vontade e vontade firme. Vontade mesmo. Uma das nossas características é realmente não querer ceder. A gente quer sempre fazer do nosso jeito. E aí a gente paga um preço muito alto. Mesmo nós estamos encarnados, nós estamos aqui dentro, nós estamos ouvindo e a gente vai lá para fora e faz tudo do nosso jeito. Não entendendo que para a gente dar grandes passos, a gente tem que primeiro dar os pequenos. Existe o véu do esquecimento, mas a gente tem a intuição. Que a gente não lembra a história detalhadamente, mas o sentimento está íncito em nós. A gente não esquece. E como falou o irmão Ambrósio, a gente se deixa levar pelo mundanismo, né, que ele fala aqui. As influenciações deletérias do mundanismo egoísta. E eu me lembrei da questão 909 do Livro dos Espíritos, que ele diz, né, se o homem podia, por seus esforços, vencer qualquer paixão. Nossa. Ele diz que sim, e mediante pequenos esforços. Ou seja, a gente não faz, a gente não se esforça. Porque no fundo, nós nos locupletamos, né, com a nossa forma de ser. Interrogou o Camilo apegado ao azedo critério de repórter pessimista. Suponhamos que Jerônimo venha a descurar-se das promessas feitas ao reencarnar. Que sucederá? Esse descurar-se é descuidar-se. Vamos ver a resposta então. A consciência inquietá-lo-á perenemente. Olha só, aonde está gravada a lei de Deus? Na consciência. A gente pode até não seguir, mas ela vai apitar dentro de nós. Esse é o pior presídio, o pior julgamento, é a consciência. Então diz assim, a gente não lembra de nada, a gente não lembra a história, mas está na nossa consciência o caminho que nós devemos percorrer. Erramos não por falta de direção, mas por rebeldia. Às vezes até para o nosso próprio bem, educação, estudar, né? Sim, gente, é toda uma programação, Essa voz da consciência, essa intuição, é aquela cobrança diária, nos convidando, nos chamando, que a gente não quer obedecer. Porque é o rumo da nossa encarnação. Não necessariamente só nessa bifurcação, mas é na vida diária, o que a vida me pede, o que está dentro de mim me pede, que é quase sempre o mesmo para todos. Amai-vos uns aos outros. Cuidai-vos uns dos outros. Lembra disso. Respeita. Bora lá, mais um tiquinho aí com o senhor Ambrósio, que ele tá que tá. A consciência inquietá-lo-á perenemente e mais tarde, regressando à espiritualidade, se envergonhará de ter faltado com a palavra, compreendendo, ademais, a necessidade de cumpri-la em uma nova migração terrena. Esperamos, no entanto, que tal não aconteça no caso em apreço. Jerônimo possui o principal fator para realizar o prometido, a boa vontade, a ternura pelo órfão abandonado. Interessante, né?
Esperamos, no entanto, que tal não aconteça no caso que nós estamos conversando, em apreço, né? Jerônimo possui o principal fator para realizar essa promessa. Qual é? A boa vontade. E a ternura pelo órfão abandonado. Então, essa ternura que ele vai ter pelos órfãos não é sinônimo de evolução, é sinônimo de compromisso. É a consciência. Subitamente, em meio ao rápido silêncio que se verificou em seguida, Belarmino, cujos sentimentos delicados o leitor já teve ocasião de apreciar, levantou o olhar interessado para o futuro capitalista do Porto e interrogou afetuosamente. Que notícias darás aos amigos da tua Margaridinha? Transportou-se sempre para o Brasil? E Albino, continua na prisão? Sua Majestade interessou-se por eles realmente? Fez o inconsolável pai suicida, como se houvesse vibrado acorde pungente nas mais sensíveis cordas do seu coração. Ah, sim. Estava mesmo para vos participar, alvíceras. Dar notícias, né? Nunca mais pude visitá-los, como sabeis, por não me permitir a situação moral apaixonada, capaz de muitas indiscrições. No entanto, estou seguramente informado de que Margaridinha, chegando ao Brasil, casou-se com um compatriota, homem honesto e probo, que lhe ofertou afeição leal e um nome honrado. Probo aí, gente, honrado, né? Louvado seja Deus, que bem faz a minha alma o dar-vos esta notícia. Quanto a Albino, é comerciante, embora modesto, em Lourenço Marques. Corresponde-se assiduamente com o seu amigo Fernando, que o tem aconselhado muito honradamente, que todos os esforços envidou para favorecer-lhe meios honestos de viver, instruindo-o ainda, ademais, na ciência dos espíritos, da qual é fiel adepto. Casou-se também, há pouco mais de um ano, com bonita morena portuguesa africana, e agora é pai de 2 lindas gêmeas recém-nascidas. Muito legal. Interrogou Camilo, partilhando a saudade que transparecia de suas expressões. Tu vês de certo, ó Jerônimo, se bem não os visites? Sim, amigo Botelho, vejo-os por meio dos aparelhos do irmão Santarém, e é como se os visse de bem perto e com eles falasse, pois isso me é permitido. Quanto a Zulmira, cúmplice infeliz dos meus desatinos, termina sua desgraçada vida amparada pelas 2 filhas mais velhas, as quais não se negaram, mercê de Deus, a socorrê-la quando as procurou. Tentou interceptar a ida de Margarida para o Brasil, sem o conseguir. Pobre Zulmira, amava-a tanto, meu Deus. Fui o responsável por suas quedas. Também a ela devo reparações, que mais tarde proverei, com o favor do céu. 2 dias depois, Roberto de Canalejas voltou a visitar-nos de posse de um convite de irmão Teócrito para, à noite, atendermos a reunião solene a realizar-se na sede do departamento hospitalar. Tratava-se, dizia o moço Canalejas, de uma cerimônia de despedida, durante a qual seríamos desligados da tutela do departamento e considerados habilitados para outros carreiros, ou seja, caminhos, em busca das reparações para o serviço do progresso. Dos bairros anexos aos hospitais, seguiriam antigos tutelados a assistir ao importante conclave, reunião, que a todos profundamente interessava. Como será fácil entrever, a movimentação era intensa nesse crepúsculo em que todas as dependências do grande departamento enviavam um contingente de espíritos considerados aptos ou necessitados dos prélios, das lutas terríveis, da renovação carnal expiatória, devido ao crime de maior infração da criatura à face do seu Criador. Qual é o crime?
Suicídio. Pela primeira vez penetrando a sede do departamento onde Teócrito mantinha os gabinetes de direção e trabalhos que lhe eram próprios, fomos surpreendidos pela majestosa estruturação interior do mesmo, a qual apresentava, como os demais, o estilo português clássico, de grande beleza e sobriedade de linhas. Ao chegarmos, éramos gentilmente encaminhados à vasta e modelar sala de assembleia, à maneira de câmaras representativas, onde as tribunas dos discursantes seriam ocupadas pelo grande público, isto é, por nós outros, os tutelados, cabendo nível aos diretores, como em anfiteatro. Sobrepunha-se ao cenário, não destituído de magnitude singular, palor, palidez, iluminado, que se diria jorrado exterior, irisando, abrilhantando o ambiente de miríficas gradações branco-azuladas. Pouco a pouco encheu-se o recinto. Vocês conseguiram visualizar o recinto? Sim. Pouco a pouco encheu-se o recinto. Um lugar chiquérrimo, né, gente? Os lugares reservados às sessões eram rigorosamente separados por linhas divisórias, tornando-se as arquibancadas ou tribunas como grandes camarotes destinados a classes sociais diferentes. Ali, porém, se não era social a diferenciação existente, era o não obstante moral e vibratória. O que quer dizer que os grupos que enchiam cada camarote harmonizavam-se satisfatoriamente, apresentando grau idêntico na escala das responsabilidades, dos méritos e deméritos. Enquanto conosco assim acontecia, os responsáveis pelas diferentes dependências do grande departamento mantinham-se ao lado do seu diretor, isto é, de Teócrito, a tribuna de honra situada no nível da sala. Assistentes e vigilantes, por sua vez, acompanhavam os internos nas arquibancadas, com estes fraternalmente ombreando quais modestos espectadores. Assim foi que, entre os primeiros, notamos a presença do padre Anselmo, educador da falange de suicidas obsessores aprisionados na torre. Lembra do Anselmo? Do irmão Miguel de Santarém, o abnegado conselheiro do isolamento, de irmão João, o venerável ancião, guia paciente e caridoso da triste falange do manicômio. Todos ladeando, ali lado a lado, acompanhado, o diretor do departamento, responsável, por sua vez, pelo Hospital Maria de Nazaré. Ao passo que seus assistentes se mantinham conosco, exceção feita de Romeu e Alceste, que, como iniciados, pertenciam à gradação mais elevada na hierarquia espiritual, não obstante a qualidade de discípulos de Teócrito. De longe podíamos bem distinguir a claridade argêntea, prateada, tá, gente? Que descia de majestosa cúpula. Alguns antigos companheiros, como Jerônimo, cabisbaixo e pensativo, e como Agenor Penalva, o obsessor convertido sob o cuidado de Padre Anselmo e Olivier de Guzmán, depois de 38 anos de pacientes esforços e cujas feições severas, duras, disseram traduzidas confianças, expectativa e ansiosa e sombria, pavor indefinível. Ou seja, gente, reunião geral, Tá pegando todo mundo, Até o Agenor tá aí. E depois de 38 anos, eu disse, meu Deus, que 38 anos, Eu não estou muito bem nessa reunião. Vamos ver. Em meio à augusta simplicidade, no entanto, foi que se desenrolou a magna cerimônia. Nenhuma particularidade ou traço de ineditismo surpreendeu nossas atenções ávidas do sensacionalismo mórbido da terra. Nossa, que show que vai ter aqui, que espetáculo. Nada disso, gente. Praza aos céus que, um dia, os homens encarnados, responsáveis pelos graves problemas que agitam a humanidade, aprendam com os espíritos a singeleza, a simplicidade, que então tivemos ocasião de apreciar quando se reunirem em festividades ou deliberações. No entanto,
Tratava-se de uma sessão magna em a qual se resolveriam o destino de centenas de criaturas que se deveriam recuperar do erro a fim de marcharem para Deus. Efetivamente, continua, Teócrito levantara-se, deixando irradiado o semblante fino, quase translúcido, um sorriso amável para os seus pupilos, como se muito fraternalmente os saudasse, e, depois de aceno afável, começou instilando novos anseios de vida em nossas almas, rejuvenescimento para a peleja do porvir que vinha anunciar. Porque lembra que isso aqui é uma solenidade, né? Na sede do departamento hospitalar, tratava de dizer o moço de uma cerimônia de despedida. Então, eis que a Agenor de Penalva está progredindo, né? Vai iniciar aí o seu processo, outros caminhos, já progredindo aí entre aspas, né? Vou pedir aqui para o nosso Gabriel fazer a voz do Teócrito. Mentor espiritual. O homem assim é o top. Nós vos saudamos, diletos pupilos, caros irmãos em Jesus Cristo, e é em seu nome excelso que vos desejamos a gloriosa conquista da paz. Se fosse nós, iríamos dizer um dia de muita paz. Para tu. A voz do insigne, do ilustre diretor, porém, ou as vibrações do seu pensamento generoso em nosso favor, é melhor a segunda opção, o qual entendíamos como se tratasse da sua voz, chegava ao nosso entendimento doce e murmurante, quase confidencial. No entanto, a grande assistência ouvia-o nitidamente, sem que um só monossílabo se perdesse. Espanhóis afirmaram mais tarde que o orador falara naquela noite em seu idioma pátrio, havendo até mesmo expressões costumeiras do lar paterno, deles conhecida desde a infância, o que muitos comovia e sensibilizava. Nós, os portugueses, porém, contestáramos, pois o que ouvíramos fora o bom português clássico de Coimbra, ao passo que os brasileiros presentes pretendiam ter ouvido o suave e terno linguajar das plagas, né, das terras nativas, com seus acentos próprios e o sotaque que tanto desagrada em Portugal. Nota do médio. Mesmo entre desencarnados, somente os espíritos muito elevados poderão produzir semelhante fenômeno telepático. Então, cenas do próximo capítulo. O que é essa observação aqui? Então, subentende que nessa reunião tem portugueses, brasileiros e espanhóis. Algo assim um tanto inusitado, porque a gente sabe que nós desencarnamos e vamos estar nas colônias vinculadas aos estados, às cidades. Por isso, nós encontramos muitas vezes aquelas pessoas a quem nós maltratamos, a quem nós humilhamos, a quem nós perseguimos. Então, essa é uma probabilidade. Isso para mim é novo quando se fala dessa reunião de países. E no caso que ela chama de telepatia, é porque, na verdade, nós espíritos desencarnados, nosso sistema de comunicação é o pensamento. Então, não é o idioma que fala, é o pensamento. E pensamento não são palavras. Pensamento não é palavra, não é gramática, não é ortografia, não são letras, são pensamentos. A gente precisa da gramática, a gente precisa das palavras, a gente precisa da letra para revertir o nosso pensamento. Então, na verdade, esse som é uma linguagem que nós criamos, nós os terrícolas, nós o brasileiro, nós criamos isso aqui. Então, aqui cada som específico que faz vibrar e que o meu campo auditivo capta, me fez aprender que eu olho para isso aqui e digo, olha, o nome disso aqui, eu vou fazer um som para isso aqui. Garrafa. É um som. Então, isso é algo fisiológico. Isso é algo para quem está encarnado. Desencarnado, a gente não precisa disso. Ou as vibrações do pensamento. E eles ouviram porque eles também ainda são espíritos bem atrasados, né? E aí, mais tarde, que eles foram entender que cada um escutou No seu idioma. no seu idioma pátrio. Não escutou porque É como eles percebem. pensavam que era escutar, mas não era escutar. Exatamente.
Toca pra gente, professor, uma música. Gente, é muito comum as pessoas nos perguntar sobre aonde encontrar as músicas do professor Valdeir. Ele está no Spotify, Valdeir Carneiro. Confere, professor? Tá. Então, a nossa oração de agradecimento a Deus, aos amigos espirituais aqui presentes, é a música que será embalada pelo professor Valdeir. Que estás nos céus, na luz dos sóis, Pai de todos nós, santificado seja, e todo o universo exprime amor e venha ao nosso coração, vosso reino de bondade, paz e claridade. Seja feita a tua vontade, tanto na terra quanto em toda parte. Afastai de nós todo mal e nos dê a luz do pão espiritual. Pai, perdoa-nos enfim e faz nascer em mim a luz do teu amor. Seja assim, Senhor, seja assim, Que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.